Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. No decorrer das últimas semanas, nós falamos sobre o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que era um psicólogo e escritor estadunidense. E ele nos ensina a sermos pessoas melhores no que diz respeito ao gerenciamento das nossas emoções. E nele nós abordamos 5 pontos fundamentais para gerirmos as nossas emoções, que foram a autoconsciência, a autorregulação, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. E a partir de hoje nós vamos falar sobre algumas emoções fundamentais para nós, bem como vivê-las da melhor forma possível. Hoje nós falaremos no nosso primeiro vídeo sobre a alegria. Mas para isso, nós vamos refletir sobre uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia no que diz respeito a esse assunto, que é o texto de Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 18. Mas, para nós entendermos o poder dessas palavras, nós precisamos lembrar do contexto do livro. Abacuque, ele era um profeta que viveu em um tempo de crise nacional em Judá. O povo enfrentava injustiça social, corrupção dos corações e na forma também de servir a Deus com relação à opressão dos seus inimigos. E Abacuque, ele clamava a Deus tentando entender por que o mal, às vezes, parecia prosperar sobre o bem. Mas interessante que no final do livro, Abacuque ele passa de um estado de questionamento e angústia para confiança e alegria, mesmo diante do caos que estava por vir. Partindo disso, vamos ler o que diz o texto, pois essa transformação no interior é o ponto central da nossa reflexão de hoje. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque nos ensina neste texto que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas de uma conexão interna com Deus. Na nossa cultura e no mundo atual, muitas vezes nós confundimos esta alegria referida pelo profeta com o prazer ou felicidade momentânea que as circunstâncias à nossa volta elas podem oferecer. E quando nós pegamos alguns outros entendimentos sobre felicidade, como explica o próprio filósofo Aristóteles, ela está ligada à ideia de eudaimonia, ou seja, viver de acordo com a plenitude, realização em harmonia com o propósito mais elevado para a nossa existência. Já a alegria, no sentido bíblico, ela vai ainda mais além. É o fruto de uma confiança profunda, espiritual, que brota em nós mesmo quando tudo parece dar errado, pois não se baseia nesta existência transitória, em sim em uma atemporalidade eterna revelada na presença do próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo também expressa esse conceito de alegria em Filipenses 4:4, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aqui ele diz, alegrem-se somente quando tudo vai bem? Não. Ou quando o vento está ao seu favor na área pessoal, profissional ou financeira? Não. Mas a alegria, ela é no Senhor, ou seja, em quem Ele é e não no que Ele é capaz de oferecer. Do ponto de vista psicológico, autores como Daniel Goleman em seu livro Na Inteligência Emocional e Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, mostram que as emoções sustentáveis vêm de um estado interno de significado e não apenas de estímulos externos. Goleman ele chama isso de autoconsciência emocional, que nada mais é do que a capacidade de entender o que nós sentimos e o porquê deles, e não sermos escravos assim das circunstâncias. Já Seligman fala sobre um conceito de bem-estar autêntico, que envolve propósito, relacionamentos e espiritualidade. Pilares estes que sustentam a verdadeira alegria. E é interessante ver que Abacuque ele não começou o livro transparecendo essa alegria. O livro, na verdade, inicia com um grito interno do profeta. Até
quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás. Então nós vemos que ele passou por 3 estágios emocionais e espirituais que refletem o nosso próprio processo de amadurecimento. O primeiro foi o próprio questionamento, no qual ele expressa a sua dor e a confusão com relação a tudo que estava acontecendo. E isso é importante, pois a verdadeira fé, ela não ignora o sofrimento ou as dificuldades, mas aprende a lidar com elas, reconhecendo-as e dando um novo significado a elas. O segundo é o silêncio e a espera. No capítulo 2 ele diz: ficarei na minha torre de vigia e esperarei para ver o que o Senhor me dirá. Aqui ele aprende o poder da quietude e da escuta, algo que a neurociência hoje confirma como essencial para a regulação emocional. Então agora tá aí, uma coisa que é difícil hoje em dia, né? É a tal da espera. Nós vivemos em um mundo cada vez mais imediatista, onde os resultados e as coisas elas devem ser para ontem e não para hoje. Mas aqui Abacuque ele nos mostra que é necessário esperar, depositar a confiança no Senhor, compreendendo que há circunstâncias que não estão em nosso controle e que por isso atemorizar a alma ou abatê-la não é a melhor solução. Nós precisamos esperar, crendo que tudo passa e que um novo dia, um novo amanhã, ele vai chegar. E o terceiro é a rendição e a alegria. No capítulo 3 ele conclui que, independente da frutificação da figueira ou da videira, ele todavia permanecerá exaltando o Senhor. E essa é a virada, quando a alegria deixa de ser a reação às situações à nossa volta, ou seja, se tudo vai bem eu estou feliz, ou se não eu estou triste, e passa a ser uma decisão espiritual, no qual eu permaneço em Cristo, esperando nele, independente do que me sobrevenha. E esse movimento interior mostra que a alegria ela é cultivada e não conquistada. Partindo disso, gostaria de trazer 3 pontos para que possamos experimentar da verdadeira felicidade. O primeiro ponto é: reconheça as suas emoções. Se nós queremos ser pessoas alegres, nós não podemos simplesmente viver momentaneamente cada emoção, mas nós precisamos reconhecê-las profundamente, sejam elas positivas ou negativas. A Bíblia, ela não nega a tristeza, mas nos ensina a transformá-la, entendê-la, moldá-la, pois quando nós compreendemos o que sentimos, sem mascarar ou negar, nós damos espaço para Deus agir dentro de nós. Então nós não podemos simplesmente esconder ou reprimir as nossas emoções e tentar lançar um sorriso falso dizendo que está tudo bem. A verdadeira alegria, ela nos faz enxergar as nossas fragilidades e mesmo assim procurarmos a felicidade independente das circunstâncias. O segundo ponto é: redirecione o seu foco. Abacuque ele olhava para a seca e a escassez, mas logo depois ele voltou os seus olhos para o Senhor, o Deus da sua salvação. Segundo estudos da neuroplasticidade emocional, o nosso cérebro ele se adapta ao que nós focamos. Então, quanto mais centralizarmos a nossa atenção em algo, mais nós nos moveremos em prol dele. Então nós precisamos focar e cultivar a gratidão, a esperança em nossos corações, pois com certeza nós fortaleceremos os circuitos de alegria. E é exatamente isso que o profeta Jeremias ele também ensina. Ele fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ou seja, mesmo em meio à dor, nós podemos sim resgatar o positivo dentro de nós. E o terceiro é: encontre propósito além das circunstâncias. A alegria profunda ela vem de um viver com um sentido da própria vida. Viktor Frankl, um psiquiatra sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, para nós cristãos, quando o porquê é Cristo, o como se torna suportável diante da graça e amor revelados por Cristo na cruz. Por isso o apóstolo Paulo novamente considerava as suas aflições como leves e momentâneas tribulações, pois ele cria que, acima de tudo, estava Cristo, a sua verdadeira alegria de viver. Abacuque termina o livro louvando a Deus, mesmo sem entender muitas vezes a prosperidade material dos maus. Ele entendeu algo que muitos ainda buscam. A alegria verdadeira não está nas situações ou bênção, mas no abençoador. Então hoje nós somos constantemente
bombardeado por uma cultura que associa alegria a conquistas, dinheiro e aparência. Mas a palavra, ela nos convida a olharmos mais profundo. Onde nós temos depositado a nossa alegria? Se ela depende do que nós temos, ela será instável. Mas se está em Deus, ela será eterna. Por isso, eu termino hoje com uma advertência amorosa a você. Não permita que as circunstâncias roubem aquilo que o Espírito Santo produz dentro de você. É como diz Salmos 16, versículo 11. Na tua presença, Deus, há plenitude de alegria. Ou seja, a verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas é, na verdade, a presença de Deus, que é o nosso sentido de viver como cristãos. Essa é a presença que sustenta, transforma e faz florescer a alma, mesmo quando a figueira não floresce. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o profeta Abacuque a respeito da verdadeira alegria que para nós cristãos é Cristo Jesus? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que também amariam aprender sobre o real sentido da verdadeira alegria que deve habitar dentro dos nossos corações. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.